Olá, querida irmã Zélia, querida irmã Danila, boa noite. Salve Maria a todos aqueles que estão nos acompanhando neste mês maravilhoso do Santíssimo Rosário. Eu desejo a vocês uma boa semana, cheio da graça do coração imaculado de Maria, e quero dizer para vocês que hoje é um dia muito especial, porque as coisas relacionadas à salvação da alma sempre me tocaram muito. Você vai entender o porquê nesta colocação. E a meditação de hoje é muito... Eu não tenho palavras para dizer dessas graças que Nossa Senhora nos concede relacionado à nossa salvação. Tá? Então eu vou começar a meditar com vocês, está na página 33 do belíssimo livro O Mês do Rosário, tá? De autoria de Monsenhor Ascânio Brandão. Veja bem, gente, um padre brasileiro elevadíssimo na vida espiritual e intelectual. Ele vai dizer assim, ó: Maria, nossa esperança. Sim, nossa esperança. Ninguém se salvará a não ser com ela e sob a sua materna proteção. Com fervor seráfico, bradava tantas vezes Santo Afonso de Ligório. Jesus, meu amor, dizia ele, e Maria, minha esperança. São Germano diz: ó Senhora, sois minha única consolação, guia da minha peregrinação na terra, fortaleza de minha fraqueza, riqueza de minha miséria, liberdade de minha prisão, esperança de minha eterna salvação. Continua dizendo aqui uma frase de São Boaventura: ó Maria, vós sois a esperança até dos desesperados. Trememos ao pensar na sorte que nos está reservada depois de tantos pecados e gravíssimas ofensas, abusos de graças e ingratidões sem números para com Deus. Porém, levantamos os olhos para o céu e invocamos aquela que Deus, nosso Senhor, constituiu a última esperança e o refúgio dos pecadores. O servo de Maria não perece. O que há de fazer o pecador? Recorrer a Maria, bater a porta da sua misericórdia e bater muitas vezes. Queridos, eu tenho dado alguns testemunhos aqui, e não é que eu vivo isso daí toda semana, tá? Eu tenho, como eu disse para vocês, 38 anos. Comecei a pregar o evangelho, eu tinha 20, então eu estou recolhendo testemunhos de uma vida inteira de apostolado e trazendo para vocês aqui nesse mês. Mas hoje, de fato, eu vou contar uma das coisas que foi mais assim impressionante na minha vida. Eu tinha recebido um convite para fazer uma pregação no estado de Minas Gerais, e eu fui junto com o afilhado meu de casamento, Joaquim, e era bastante longe. Eu não estou me lembrando a cidade de Minas, mas nós viajamos muito, era mais de 20 horas de distância. E aí nós rezamos muitos rosários, meditamos Sagrada Escritura, conversamos sobre a vida dos santos, enfim. Foi uma oração belíssima, uma viagem belíssima com muitas orações, quer dizer. E quando nós chegamos na rodoviária, o pessoal que ia nos buscar atrasou um pouquinho, e eu cheguei para o meu afilhado e falei assim: Joaquim, vamos rezar mais um terço. O Papa João Paulo II dizia que quando nós rezamos publicamente, a gente recebe indulgência por estar pregando com um bom exemplo. E aí a gente começou a fazer a oração. Nisso, uma senhora começou a repetir a Santa Maria conosco. A gente falava Ave Maria, ela, Santa Maria, Mãe de Deus, tal, tal. E eu convidei ela. Eu falei: minha senhora, por favor, venha rezar junto conosco, né? Nos apresentamos, falamos que éramos missionários, que estávamos pregar um encontro no final de semana, porque a minha vida é essa. Sempre desde os 20 anos pregando retiro quase todos os finais de semana, desde os 20 anos de idade, só nesse período de pandemia que parou. E aí falamos para ela o que fazíamos, tal, e estávamos lá rezando com ela. Queridos, no momento da oração me ocorreu um pensamento. Jesus dizendo: filho, diga para essa senhora que aquele filho dela que morreu foi salvo graças à intercessão da minha mãe. Queridos, na hora eu não falei nada. Eu falei: não vou falar isso, vai que é coisa da minha cabeça. Você sabe como é delicado isso, dessas questões de revelação particular, essa palavra de ciência, e eu fiquei meio com medo. Eu falei: não, se for coisa da minha cabeça, um certo medo de escandalizar a igreja, de escandalizar o seu nome, Jesus. Mas assim, começou a vir com muita insistência, rezando, vinha com insistência, e gerou uma coisa que Santo Inácio de Loyola diz que é muito importante para o discernimento dos espíritos, que é a paz. Aí eu fui rezando, veio uma paz,
E eu falei com muita calma para aquela senhora. Eu falei, minha senhora, no momento que nós estávamos cesando aqui, nosso Senhor Jesus me disse que aquele filho da senhora que faleceu num acidente foi salvo graças à intercessão da sua mãe, de Nossa Senhora. Essas foram as palavras de Jesus. E quando eu olhei para aquela senhora e disse, aquele filho da senhora que morreu no acidente, automaticamente foi tão forte aquele momento que ela me abraçou. Eu tenho hoje, como eu já disse para vocês algumas vezes, eu tenho 38 anos de idade. Naquela época eu deveria ter uns 21, 22 anos. E ela começou a me abraçar e chorava, meu menino, meu menino, meu menino. E com uma compaixão que me tomou ali naquele momento, eu comecei a chorar junto com aquela senhora. E penso eu que naquele momento ela estava meio que matando a saudade do filho dela. Matando a saudade do filho dela, me abraçando e Deus concedendo essa graça para ela. Mas o mais impressionante é que na Bíblia Sagrada está escrito no livro de Deuteronômio 29 e 29. O que Deus expõe é para os homens. O que está oculto é dele. Então, se Deus quer trazer ao mundo natural, colocar na inteligência dos homens, como por sua graça e só por ela, fez comigo ali naquele momento, ele revela, mas não é normal que Deus fique revelando a sorte eterna das pessoas. Se ela foi para o céu, se ela está no purgatório, se ela está no inferno. Isso daí é uma coisa que Deus guarda para si. Mas o que mais me encantou foi que no momento que eu escutei aquela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, diga para essa senhora que aquele filho dela que morreu no acidente, ela falou que o filho dela sofreu um acidente de moto e que ela nem conseguiu ir no enterro do filho dela em virtude da gravidade do acidente. Mas o que foi muito bonito é que Jesus disse, diga para ela que ele foi salvo graças à intercessão da minha mãe. Queridos, vocês não têm noção de como isso fez bem para o meu ministério de pregação. E por isso que eu dedico tanto a minha vida a pregar sobre Nossa Senhora. Por isso que eu me coloquei como um simples escravo, um servo de Nossa Senhora. Porque, pessoal, vocês não têm noção das minhas limitações intelectuais. Eu repeti 8 anos, eu fui expulso de 6 escolas, eu tive um passado muito difícil. Com 15, 16 anos de idade, eu saía com mulheres casadas, eu fui um menino perturbado. E se eu estou falando aqui é por pura graça de Deus e por pura graça de Nossa Senhora. E como arde no meu coração esse desejo de pregar sobre a Imaculada, principalmente por essa questão de que um servo de Maria não pode perecer. Por que eu digo isso para vocês? Há uns bons anos na minha vida, eu também me dedico a um tipo de pregação que é a pregação sobre os novíssimos. Morte, juízo, céu, inferno e purgatório. Gente, eu já preguei em muitos lugares sobre isso. Tive até a graça de ir numa comunidade brasileira na Irlanda para falar sobre esse tema. E quando você fica meditando muito sobre isso, e principalmente sobre a questão do inferno, porque a gente fala sobre o inferno hoje, tem pessoas que não acreditam, até que negam a doutrina da igreja, negam até o evangelho. Por que vocês acham que nosso Senhor Jesus Cristo falou 18 vezes sobre o inferno? Ele pregou mais sobre o inferno na Bíblia do que sobre o próprio céu. Nas aparições de Nossa Senhora, em nenhuma ela mostrou o céu, mas ela mostrou o inferno, e até para crianças, como foi o caso de Lúcia, de Fátima, Santa Jacinta e Santo Francisco Marto. Agora, nessas minhas pregações sobre essas questões, eu vou meditando sobre aquilo, como diz Santo Agostinho, que é melhor a gente fazer uma visita no inferno em dia, que depois da morte. Isso daí também é amparado por aquilo que está na Escritura em Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40. Em tudo o que fizeres, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Então você pensa no seu fim, você vai morrer, você vai fazer essa ação mesmo? Isso é pecado, não é pecado? Um amigo meu agora me mandou um vídeo de um cara que estava fazendo um Cooper na praia e veio um raio na cabeça dele e ele até escreveu assim, não sabeis a hora em que virás o Filho do Homem. Isso é muito certo, a gente não sabe a hora que a gente vai morrer, a gente não tem poder de 1 minuto a mais sobre a nossa vida. E quando Jesus prega sobre o inferno, Nossa Senhora fala sobre o inferno para alertar as pessoas e a gente começa a meditar sobre a realidade do inferno, Teve uma meditação que eu fiz sobre o inferno, inclusive está até nesse livro aqui. Eu pedi para o Anderson colocar o link, é um livro curto, mas ele é maravilhoso, chama O Inferno Existe, Provas e Exemplos, do padre André Beltrame, que era um companheiro de Dom Bosco. Fala coisas assim seríssimas, é um tipo de livro que você termina de lê-lo e quer buscar confissão, quer salvar a sua alma, você quer parar de pecar, E aqui conta uma história
que assim, ele falava que na época dos mártires, da perseguição aos cristãos, teve um tirano, eu não vou lembrar o nome dele, mas que ele catava um touro enorme de ouro. Olha só a loucura de algumas pessoas, né? Pegava um touro de ouro e colocava os cristãos lá dentro e em volta desse touro. É verdade, gente. Eu sei que é horripilante para alguns, mas, poxa, é verdade isso daí, entendeu? E aí, tacava fogo nesse touro e as pessoas que estavam dentro começavam a derreter sobre essa quentura e assim morriam mártires na perseguição. E ele disse assim, o padre André Beltrame, isso daí é um isso daí é um ar fresco perto do que padece verdadeiramente uma alma que está no inferno. Então quer dizer, você fica vendo isso, e tem tantas outras coisas que eu já preguei sobre isso, que é tão sério, e aí quando você fica pensando na questão da eternidade, né, vai dar 1 bilhão de anos e a pessoa ainda vai estar começando o inferno dela. E aí você vê, por exemplo, visões como de Santa Teresa d'Ávila, que um dia estava rezando, viu flocos de neve caindo, e ela perguntou para Jesus o que era aquilo, e Nosso Senhor disse para ela, são almas que estão indo para o inferno. E ainda mais Jesus disse para ela o porquê que essas almas estavam sendo condenadas no inferno, era por causa das más confissões. Então você começa a ver isso de tantas formas, você fala assim, gente, que desesperador. Porque o homem de hoje, ele quer saber de sucesso, ele quer saber de prazer, ele quer saber de fama, ele quer saber de só ganhar dinheiro, ele quer saber... As pessoas dificilmente pensam nessa questão de salvação da alma. E pelo que nosso Senhor Jesus Cristo veio morrer na cruz, a não ser para nos dar essa vida bendita na graça de Deus e no final receber a salvação? Vai dizer lá em São Timóteo, aqui Timóteo, 2 Timóteo 2,5, nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras, essa bendita coroa da vida eterna. E aí as pessoas ficam perguntando, né? É fácil salvar-se? Aí se você pegar lá Nosso Senhor Jesus Cristo, em São Mateus 7, ele vai falar da porta larga e da porta estreita, ele vai falar que são numerosos os que vão pela porta larga e poucos, raros são os que vêm pela porta estreita. Aí você fica falando, nossa, meu Deus do céu, que difícil se salvar. Sim, realmente, não é fácil. Não é fácil. E aí que agora vem essa questão do grande alento. Do grande alento, qual? A devoção a Nossa Senhora é sinal de predestinação. São Boaventura não, querido. São João Damasceno tem uma frase que ele vai dizer assim, ó, ser vosso devoto à Virgem Maria é uma arma de salvação que Deus concede àquele a quem Ele quer salvar. Ou seja, São João Damasceno, um doutor da igreja, ele vai falar isso. E como que nós podemos interpretar? Então, Deus passeia pela terra e quando Ele tem um amor sublime por uma pessoa, Ele olha para ela e aí essa pessoa fala assim, Deus ama todos iguais. Isso não é teologia católica. Isso não é teologia católica. Deus tem os seus prediletos, como São João era um predileto, como Santa Teresa d'Ávila, como Santa Teresinha. Ele quer a salvação de todos, mas Ele tem almas que Ele tem um amor especial. Isso daí é doutrina da igreja, eu falo com muita segurança sobre isso. E aí, quando ele tem esse predileto, como era São João, ele diz o quê? Eis aí a tua mãe. Ele entrega a Nossa Senhora. Então, uma alma que está fazendo esse mês do Rosário, ela deve pegar e pensar com muita seriedade, nossa, Deus está me chamando a algo mais elevado. É a santificação nessa vida e a salvação na outra alma, na outra vida, a salvação da alma na outra vida. Por isso que é necessário a correspondência com isso, a fidelidade e a seriedade. E aqui vai dizer, o rosário tem vantagem de ser uma oração insistentemente repetida a implorar a misericórdia de Maria, refúgio dos pecadores. Inclusive, pessoal, eu quero até aproveitar mesmo esse tempo, porque aqui eu tenho um livro, gente, meu Deus do céu, ele chama A Virgem Maria, do jeito que eu falar daqui, Refúgio dos Pecadores, do padre Pascoal Lacroix. Esse livro aqui é um TCC de um padre, que a intenção dele é provar por A mais B que sem Nossa Senhora não tem como salvar a alma. E a primeira parte do livro é uma exposição, ele usa a frase de tudo quanto é santo doutor da igreja, e depois tem
55 historinhas. Olha, gente, isso daqui é para aquele tipo de católico que quer salvar sua alma mesmo, sabe? Grudar em Nossa Senhora, como ele disse aqui, ó, refúgio dos pecadores. E aí vai continuar. 150 vezes repete: rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. É o pedido da perseverança final, o recurso à misericórdia da Mãe de Deus e nossa Mãe. Que outra oração fala tanto a nossa alma e nos excita a confiança como o saltério da Virgem? Este rosário bendito? Daí vai dizer o Monsenhor Ascano: o rosário é a nossa esperança. As promessas de Maria não podem falhar. E olha o que disse Nossa Senhora São Domingos: a devoção ao rosário é sinal de predestinação. Você tem noção que você que está fazendo isso é um predestinado? Pede para Nossa Senhora iluminar sua inteligência para você entender o que ela disse para São Domingos aqui. E depois Nossa Senhora vai dizer ao bem-aventurado Alano: quem reza o meu rosário se converterá, se for pecador, e na vida e na morte seria o seu conforto e sua luz. Quem se recomenda a mim pelo rosário não perecerá. Aos que rezarem meu rosário eu prometo uma especial proteção. Eu vou contar uma história aqui, que é uma das coisas mais lindas que eu também já li nessa minha vida de católico. São João Maria Vianney, ele está entrando dentro de uma igreja. Alguns conhecem ele como São João Maria Vianney, outros como Cura d'Ars. E tinha uma mulher chorando na igreja. E ele chega no ouvido daquela mulher que estava chorando desesperada e diz assim: ele está salvo. A mulher: mas como? Ele se jogou da ponte. Aí o São João Maria Vianney olhou para ela e disse assim: lembra que no mês de maio o seu marido colocava uma flor no pé de Nossa Senhora e todos os dias rezava uma Ave Maria? Não, rezava um terço com você? E isso daí era no mês de maio. Ele não era um homem de uma vida piedosa. No mês de maio ele ficava com a esposa rezando. Ela falou: lembro. Ele falou: por causa desse mês de maio que o seu marido fez, Nossa Senhora teve misericórdia dele. E antes do seu marido bater o corpo no chão, vai dizer São João Maria Vianney, Nossa Senhora conseguiu a contrição final para ele. E ainda disse: ele está no purgatório e precisa de muitas orações. Olha que coisa linda. Ele está no purgatório, mas precisa de muitas orações. Mas ele só não está condenado no inferno porque a Virgem Maria suplicou a Deus pela alma dele. Agora pensa comigo, esse homem que se suicidou, se jogou da ponte. O tempo que é dele cair de uma ponte até a água, bom, não é muito tempo. Eu já meditei muito nessa história. E qual que é esse poder de Nossa Senhora? Que nesse pouco período de tempo, ela rogou o seu filho Jesus e conseguiu para aquele homem. Mas como que o cara está indo se suicidar? A vida dele deveria estar terrível, um sofrimento. E como que ele vai conseguir ter uma condição final em 10 segundos, que é muito? É aquele arrependimento, a contrição final é aquele arrependimento de ter pecado, de ter ofendido a Deus, a dor de ter pecado. E naquele momento é uma graça ter uma contrição final, não é uma coisa que a pessoa tem se ela quiser. É só Deus para dar isso daí para ela, por meio de Maria Santíssima. E aquele homem conseguiu ter isso, caindo de uma ponte. Por causa que Nossa Senhora interveio na vida dele. E aquele homem se livrou de um inferno. Por causa de Nossa Senhora, por causa do seu amor, por causa dessa graça. Eu fico encantado. Eu fico emocionado. O desejo de amar, 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 de amar a Virgem Santíssima e pedir a ela a graça da fidelidade. Por quê? Porque o demônio odeia quem reza o rosário. Ele chegou para São Domingos de Gusmão e disse para São Domingos: Domingos, você é o homem mais odiado da face da terra no inferno, porque você nos arranca as almas com a pregação do rosário. Agora, você tem noção do combate espiritual que nós estamos sofrendo? Eu, a irmã Zélia, a irmã Danila, o pessoal que está por trás disso, a luta espiritual que é para propagar isso, porque nós estamos mexendo diretamente com aquilo que é mais importante, que é a salvação da alma. Nós estamos querendo que você que está aí do outro lado, tantos estados do Brasil, escreve aqui de onde que você é. Tem gente do Brasil todo, gente de fora, gente dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha. Escreve de onde você é para as pessoas verem aonde está chegando. E como vocês, por favor, vocês são a extensão desse apostolado. Se vocês convidarem mais pessoas, elas vêm, entendeu? Se vocês compartilharem esse conteúdo, esses vídeos, elas vão entender
A verdade liberta. Nosso Senhor vai dizer em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. E as pessoas precisam saber que a coisa mais preciosa da vida delas é a salvação da alma. Quem não se salvou fez o quê, meu Deus do céu? O que tem a graça de viver toda essa vida e chegar no final e ir para o inferno? Gente, isso é uma loucura, isso é uma demência. São Felipe Neri diz que deveria ser necessário construir um hospício para as pessoas loucas que não procuram salvar a sua alma. Ele vai dizer, é uma loucura quem não procura salvar a sua alma. E você está aqui, rezando o rosário, e tem que continuar, porque não é só o mês do rosário que você tem que fazer, não é assim, ó, Nossa Senhora disse na aparição dela, faz o rosário em outubro, você vai ser salvo, não, faz o rosário sempre, isso daí é condição. Meu Deus do céu, tanta coisa para falar. O rosário é sinal de predestinação, sinal é de vida quando se respira, diz São Germano. Você quereis saber se numa alma há esperança de salvação eterna, há sinal de vida, vede se tem alguma devoção à Santíssima Virgem Maria. Olhar para uma pessoa, se ela tem devoção à Nossa Senhora, é sinal de vida. Se não tem, é uma interferência muito forte do inimigo, porque São Luís de Montfort vai dizer que quando uma alma tem lembrança constante de Nossa Senhora, é sinal que o Espírito Santo, isso daí vai dizer São Luís de Montfort, um dos maiores mariólogos da igreja, é sinal de que o Espírito Santo está sobre a vida dela. Se não lembra, é sinal de que o demônio está atacando essa pessoa. Então a gente tem que ter muito essa busca por Nossa Senhora. Então muitas vezes nós assim somos tentados a esquecer de Nossa Senhora, a não rezar. É uma oração repetitiva demais, muito piegas, tal, que eu não sei o que lá. Não, gente, fica firme. Fica firme. Ele vai dizer aqui, ó. Nem tudo está perdido para quem invoca, ama e serve a Maria. É um sinal certíssimo de predestinação. Diz e o prova o Santo Afonso, com aquela riqueza de erudição com que escreve sobre a Mãe de Deus. O servo de Maria não pode perecer, vai dizer São Bernardo. Ao invés, é mau sintoma, é sinal perigoso ou não se encontrar verdadeira devoção a Maria numa alma. Tem a ela os dons e as qualidades aparentemente mais edificantes e belas. E aí continua Monsenhor Ascanio Brandão aqui dizendo que salvar-se sem Maria é impossível. Deus assim o quis. É Ele que quis. Não veio o Salvador sem Maria para nos salvar, para nos semer, está aqui, né? Sem Maria também não iremos a Deus. Graças a Deus não há verdade hoje mais pregada e universalmente aceita pela cristandade. Bendito seja Deus por isso. A mediação universal de Maria agora encontrará apóstolos decididos em todo o mundo. Você é um desses. Vai continuar dizendo aqui, ó. O rosário é a grande oração, a oração universal, a oração católica à Santíssima Virgem. Nenhuma outra nos fala com maior eloquência do poder mediador de Maria. Rogai por nossos pecadores, cheia de graças. Pois bem, rezar o rosário, ter na mão este bendito terço de Maria, é sinal certíssimo e seguro de salvação eterna. O verdadeiro servo e devoto de Maria não pode se condenar. Prova no Santo Afonso e São Bernardo com a eloquência e autoridade de dois doutores da igreja. Bom, quando o doutor fala, né? Eu vou ter que dar uma adiantada aqui, pessoal, porque o tempo já está dando, senão a gente não vai para a historinha final. Só que aqui tem uma coisa aqui que o Monsenhor Ascanio Brandão vai dizer, ó. Tremei pela salvação dos que deixam o terço de Nossa Senhora. Ele falou que é um mau sintoma. Né? Então, isso daqui é muito sério e precisamos continuar nesta perseverança. A historinha de hoje do exemplo, uma grande pecadora convertida e que se tornara uma devota fervorosa de Maria do seu Rosário foi Eva Levalieri, a grande artista que, deixando as glórias, o luxo, o teatro, se recolhera na humildade e no silêncio para fazer penitência dos seus pecados. O terço foi sua joia querida, que lindo, né? Abandonou esse mundo de luxo, de fama. Nossa Senhora de Lourdes arrebatava. Que doces colóquios de amor com a mãe e refúgio dos pecadores junto à gruta de Massabielle. Eu não sei falar isso daí, não sei nem se está certo, pessoal, me perdoem, né? Meu Deus do céu. Dizia ela a Maria, sede minha, ó Mãe de Deus, sede minha mãe, ó Mãe de Deus, sede a mãe da mais miserável criatura. Vós sois, ó Maria, obra-prima de Deus, e eu a vergonha e o rebotalho. Aqui está o infinitamente baixo que se dirige a vós, rainha de toda a pureza e de toda a beleza. Era uma alma humilde, se conhecia bem. Eva Levalieri,
a grande e genial artista que, deixando o teatro, se fez humilde e pobre terceira franciscana, vivendo na oração e na penitência, era uma devota fervorosa do terço de Nossa Senhora. No retiro que vivia, traçou essas linhas sobre as coisas mais belas e queridas de sua vida. Olha o que ela dizia aqui, ó. Meu nome preferido, Jesus, coisa linda. Minha flor preferida, o espinho da coroa. Minha flor predileta, o espinho da coroa. Meu perfume querido, o incenso. Meu esporte preferido, a genuflexão. Minha pátria, o céu. Meu diretor, o Espírito Santo. Meu livro, o Evangelho. Minha joia querida, o terço. E até a sua morte edificante, a feliz pecadora arrependida jamais deixara a sua joia. Sim, o terço é a nossa joia, a nossa riqueza. Como devemos amá-lo, joia do céu, riqueza do cristão. Aí vai dizer aqui, ó, o rosário, diz o Beato Alano de la Roche, é uma coroa de glórias e diamantes que são os méritos, e de ouro da caridade. Cada vez que eu rezo, eu coroo a Nossa Senhora. Tocante pensamento esse, né? São coisas bonitas que tem nessas meditações. Olha o poder dos bons livros, né? Como nos incendeia, todo mundo escutando, milhares de pessoas vendo isso. Olha a riqueza de um bom livro católico. Eis a riqueza do cristão. Se soubéssemos o que o rosário nos pode alcançar do céu, não seríamos tão descuidados em passar tantos dias sem o rezar. Para nos dar a entender o tesouro do rosário, Nossa Senhora em Lourdes e em Fátima, nas maravilhosas aparições, o tais sempre nas mãos. E o rosário da Virgem Maria, dizia Santa Bernadette, era brilhante e belo. Rico e belo rosário, trazia a Virgem Fátima. Ela nos quer dizer, o rosário é uma joia, é um tesouro. Façamos como Eva Lavilliere, seja o terço nossa mais querida e bela joia. Queridos, eu gostaria de mostrar somente para vocês aqui, se vocês gostam muito dessas historinhas, a gente escreveu um livro chamado Quando Maria Passa na Frente. Eu fiquei feliz porque uma jovem um dia adquiriu, deixou na mesa da sala dela, e a mãe dela começou a ler esse livro por curiosidade. Estava afastada da igreja há 15 anos e quando terminou de ler o livro, fez uma boa confissão e voltou para a igreja. Essas histórias que eu tenho contado, elas estão todas aqui. O link está aqui embaixo, o Anderson ajuda com a edição, colocando os livros. Também quero agradecer a vocês que têm feito doações para a Copiosa Redenção, tem ajudado a gente aqui também com a Editora Imaculada, pois esse é a maneira com que a gente sustenta a nossa casa. Então, muito obrigado, muita gratidão ao seu carinho e à sua caridade para conosco. Eu quero rezar pela sua vida agora. Pai, no nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, nós queremos pedir que a Senhora abençoe a todas essas pessoas, trazendo a elas, a inteligência delas, tão somente pela sua graça, a importância da salvação eterna das nossas almas. E como cada pessoa que está assistindo essa live aqui está sendo beneficiada por isso, por escutar essas verdades, por rezar o rosário com as irmãs, por estar sendo chamado a unir-se ao coração imaculado da Santíssima Virgem Maria. Nós queremos te adorar, Jesus, e te bendizer, porque nos destes uma mãe tão bondosa, tão cheia de amor, tão cheia de caridade. E porque na nossa Santa Igreja o Senhor nos deu esse rosário, essa arma belíssima, como presente e corda de salvação. Nós podemos chamar de metralhadora da celeste comandante, que é a nossa mãe. Então nos dê a graça, Senhor, de entendermos como precisamos lutar pela nossa salvação com o Santo Rosário nas mãos. Que a piedosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de todos os santos e anjos, abençoe verdadeiramente a cada devoto do Santo Rosário, que possa perseverar até o fim, buscando a sua salvação. Querido irmão, querida irmã, Deus abençoe com todas as graças, e amanhã nós temos mais uma vez esse encontro com o mês do Rosário. Deus te abençoe e salve Maria.